Ok. Bom dia, Marcinha, tudo bem? Bom dia, eu sou Marcinha de Formiga e autorizo a gravação da nossa sessão. Gratidão. Bom, gente, essa sessão da Marcinha que nós estamos gravando aqui é uma sessão de desbloqueio emocional que a Marcinha ganhou quando ela comprou a constelação familiar no formato de estágio, por isso que ela está autorizando a gravação, né? Obrigada, viu, Marcinha? Gratidão. E nós fizemos na semana passada a sessão dela, só que não, gravou, mas pediu atualização do Zoom na hora de eu salvar, e eu perdi a gravação. E tinha sido uma sessão tão bonita, né? Mas o que que acontece? Que eu tinha falado com a Marcinha, né, ela trouxe uma questão que é a questão da desarmonia familiar entre ela e o pai. Então a gente fez alguns movimentos, né, dentro dos exercícios sistêmicos, que foi muito interessante. E ela também trouxe algumas histórias, né? Ela tem um amor interrompido. Quando ela tinha 4 anos, a mãe acabou fazendo um suicídio, né? E ela então foi criada pela avó paterna e o pai, Não, né? a minha avó era doente, ela se não participou ativamente. Então foi mais o pai, né? Quer dizer, se foi morar com ela, mas foi mais o pai que criou, né? O pai hoje é um idoso, né? Ele está na terceira idade, na melhor idade, só que ele tinha uma promessa que ele havia feito na vida dele, que nunca se casar. Mas ele se casou com a mãe da Marcinha, apesar de não ter casado no papel, mas se casaram, tiveram a Marcinha, moraram juntos por 4 anos. E ele realmente cumpriu a promessa de não se casar com ninguém, porque ele ficou solteiro, né, Marcinha? E hoje ele é um homem sozinho, só tem ela, eles moram juntos. E ela então tem os namorados, ele tem ciúmes do namorado, ele fica bravo quando ela chega tarde, aquela coisa de pai que está tentando proteger a filha, com um pouco de medo de perder a filha também, porque ele só tem ela, né? Então ele está sozinho, mas ele tem umas conversas às vezes meio difícil, né? Marcia, inclusive, diz que tende até o narcisismo. Ela veio buscar terapia para tentar encontrar uma maneira de melhorar essa relação, para ela poder viver melhor com ele e poder também, de repente, constituir uma família, porque ela tem essa cara de bebê, mas ela tem quase 30 anos, né, Marcinha? Quantos anos você tem? 29. 29 foi a idade que eu casei. 29 anos ela tem, então ela quer constituir família, ela tem um namorado, né? Já teve outros namorados que houve traição, né? Então a gente vai trabalhar essa questão para que ela viva melhor, né? Porque como ela é a filha única, ela tem essa preocupação também de sair da casa do pai e ele ficar, né, sozinho, ele é uma pessoa que precisa dela. Então ela quer servir esse pai, mas de uma maneira que ela possa viver bem também. E ele também, o namorado, que haja uma harmonia aí. E esse foi o intuito de procurar fazer uma constelação familiar. Na semana passada, eu passei para ela alguns exercícios bem doloridos. De olhar para esse pai com mais amor, porque ele tenta fazer esse movimento dentro da mente dele, tá certo? Aos 80 e tantos anos é muito difícil mudar a postura de uma pessoa, a gente não muda ninguém, imagine na terceira idade. Né? Ele passou por muitos sofrimentos na vida, né? Criou ela sozinha de alguma maneira, como ela colocou, a avó era doente, a mãe da Marcinha acabou fazendo suicídio através de queimar o próprio corpo. Então, você imagina o choque que foi para a família na época, o trauma, e ela tinha 4 anos, absorveu tudo isso. E com certeza isso também trouxe, reverberou, né, para a vida adulta dela. Ela sente-se um pouco presa nessa história, porque tem toda essa questão, né, de cuidar do pai. E aí, na semana passada, eu pedi que ela dissesse ao pai que eu amava. E também passei um exercício de mudança de padrão mental, né? E eu queria que você contasse como é que foi essa semana, o que que aconteceu depois desse exercício, como que foi os exercícios, conta pra gente, que nós estamos muito curiosos para saber. Então, eu acabei a sessão e já fui lá no meu pai, dei um abraço nele, falei que eu amava ele. Foi sim, foi muito bom.
nossa, assim, parece que deu um alívio, né, no coração. E ele aceitou bem esse carinho? Ele me abraçou de volta, rindo, brincando. E por você, Sônia, né? Aprendi com você. Todos os dias agora eu peço a bênção a ele, Ai, que bom. depois de ver a sua aula. Então, aí antes ele falava só assim, Nossa Senhora te abençoa. Aí eu sempre falo, e você, pai, você me abençoa? Ele, eu te abençoo. Então, todos os dias agora eu peço a bênção para ele. Mas ainda tem, né, alguns incômodos, principalmente porque ele tenta chamar minha atenção, Sônia. Ele sabe assim direitinho que eu não gosto. Então ele faz e fala assim: Não, tô te fazendo para te amolar mesmo. Tá. Eu vou anotar aqui que eu vou te ensinar o que fazer, tá bom? Eu assim, por fora eu não demonstro, né? Mas por dentro eu fico assim, ai, volta aquele sentimento de raiva, entendeu? Tipo assim, poxa, às vezes eu tô estudando, igual ontem eu tava assistindo uma aula ao vivo, aí ele vem, começa a fazer barulho, e antes eu combino com ele, pai, eu vou assistir uma aula, e ele continua, né, não me respeita. E uma das coisas que você falou, né, que minha relação com ele vai mudar quando eu sair. No mesmo dia que a gente fez a nossa sessão, um concurso que estava parado, que eu estava fazendo, me convocou para a próxima fase, lá no Espírito Santo. Olha, é uma oportunidade, né? Estou cruzando os dedos. Isso aí. E o exercício de mudança de padrão mental, como é que foi? Foi assim, foi emocionante. Quando você fala, né, quando eu tive o encontro com os pais, ambos, e comecei a falar, soltar, aí as lágrimas caíam, porque, e assim, veio coisa na minha cabeça que eu nem sabia que eu tinha dentro de mim, né? Que eu guardava, assim, comigo. Tanto para a mãe quanto para o pai. Sim. Que legal. O falar foi mais emocionante do que eu escrever a carta, entendeu? Que bom. Assim, eu acho que o falar veio, assim, pesou mais do que escrever. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu estou tentando voltar a minha imagem aqui. Bom, Marcinha, Sônia, que eu pode queria te falar. explicar. Eu até fiz um resuminho, assim, para não esquecer, né, dos detalhes. Eu tinha falado com você que o meu pai me coloca no lugar de esposa. Possivelmente. Eu fui puxando, assim, na minha memória, isso é desde criança. Então, você vê como que é, né? A pessoa promete que não vai casar, mas casa com a filha, né? Não existe isso. O que acontece? Eu não tenho certeza, né, dessa história, mas veja, por que ele prometeu não se casar? Porque aconteceu alguma coisa na relação do pai e da mãe dele que ele prometeu não se casar. Então, eu não sei se o pai falava que mulher dá trabalho, que homem tem que ser livre para ele poder ter quantas mulheres ele quiser, ou se a própria mãe era uma pessoa assim também que falava alguma coisa do tipo, homem não presta, enfim, casamento é só sofrimento. Houve um programa dentro da mente dele em que foi colocado isso, que casamento é uma gaiola, que casamento é sofrimento, aquela coisa toda, né? Ou pela parte do pai ou da mãe. Ele faz essa promessa. A gente cumpre muitas promessas que nós fizemos na infância. É muito comum. Ele fala que desde pequeno ele falava isso, não ia casar. Então, os pais brigavam demais. Deve ser isso, tá? Eu não sei, né? Não conheço a família, mas tem um trauma, chama-se família disfuncional. Toda família disfuncional, as crianças sentem muita raiva, muito ódio e fazem promessas que vão ser cumpridas na vida adulta sem nem saber por quê. Talvez ele nem saiba por quê, mas analisando a família disfuncional, os traumas de criança, possivelmente os pais demonstravam que casamento era sofrimento. Então ele aprende que casamento é sofrimento, eu vou fugir.
Mas você percebe que não existe essa fuga, ele não consegue fugir. Tanto é que ele se casa com a sua mãe, né? Mas a sua mãe também havia feito alguma promessa que acompanhava alguém na morte, que ela tinha que ir, né? E ela foi. E ele se vê numa situação muito dolorida, que é, como que pode? Eu fiz uma promessa de não me casar e a mulher que mesmo assim fica comigo dentro de todas as, né, tudo que eu coloquei aqui para fazer, e ela não fica, né? Então ele tem que lidar com isso, né? Ele lida com isso até hoje, né? É como se ele estivesse sendo castigado, entende? Essa é a sensação. Mas ele tem que ter uma postura por fora, porque ele não aceita. Então, existe um personagem aí, tá? Então, eu vou te passar um livro para você ler. Anote: O Cavaleiro Preso na Armadura. Somos nós criando essa armadura, essa grosseria, essa cavalice. Todas as pessoas que são grosseiras cavalas, por trás dessa grosseria cavalice tem uma criança morrendo de medo de ser abandonado. E ele morre de medo de ser abandonado por você. Entendeu? Então, o que acontece? Ele, então, tem que passar por tudo isso. Você também tem que passar por tudo isso, né? E ele realmente cumpre a promessa de dizer que não vou me casar com ninguém e ele fica solteiro. Só que há um preço também por se ficar solteiro o resto da vida. A velhice chega para todo mundo. Um momento de solidão. E como que ele segura essa filha, né? Então eu não me caso com uma mulher, mas eu tenho eu vivo um incesto emocional com a minha filha. Eu coloco ela no lugar de minha esposa, né? Tudo isso tentando viver com menos dor, né? A gente pode sair. Percebo isso, eu vejo quando ele tá fazendo isso, parece que, sabe, assim, me dá mais raiva ainda. Eu falo, pá, eu já falei com ele nas conversas, né? Você tem que se colocar no lugar de pai. Você é meu pai. Você está ultrapassando esses limites. Mas Me dá um exemplo quando você percebe que ele coloca você no lugar de esposa. por exemplo, tem uns 2 dias, na segunda-feira, um feriado. Eu arrumei uma ajudante para me ajudar durante o dia. Aí ele reclamando porque ela não tinha vindo no feriado. Eu falei, pai, hoje é feriado, ela não vai vir, eu combinei com ela. Aí ele, então, a gente pode mandar ela embora e ficar só eu e você aqui, né? Mas assim, entendeu? Eu sinto assim que é porque ele me quer, entendeu? Ele quer eu fazendo tudo. Porque teve uma época que eu estava fazendo tudo em casa e para ele estava maravilhoso, eu É servia porque ele. quando você faz tudo em casa, ele revive a época de criança, quando a mãe fazia tudo. Então, e você acaba transitando, né? Entre o papel de filha, esposa e mãe dele, né? Também. Olha, existe duas maneiras de sair de casa, com muita raiva, brigando, que é o que mais os adolescentes fazem. Você já passou da fase adolescente, né? Não dá mais para fazer. Eu mesmo saí de casa na raiva, mas também a gente pode sair com amor, né? Então, já que está tendo essa possibilidade desse concurso, procure resgatar essa relação o máximo que você puder, porque depois você vai poder vir só nas férias, né? Feriado, ou acabar levando ele morar perto de você, porque se ele ficar realmente numa velhice muito sozinho, eu sei que dá esse, né? Mas Ai, deixa eu respirar um respirar um pouco. pouco. Mas quando a gente escolhe, né, os pais para nascer, a gente acaba se comprometendo em cuidar também, né? Então, em algum momento você pode sentir que, não, tem que servir esse pai. E não está errado, está tudo certo, né? Então pode acontecer de chegar um momento de você ter que levar ele morar perto ou você voltar, enfim, transferir o concurso. Durante esse período você pode ter ajudante, ele é lúcido, ele é uma pessoa que tem condição, né, de ficar sozinho fisicamente, não sei emocionalmente como seria para ele ficar sozinho, né? Então tem várias ponderações. O melhor a se fazer é sempre ficar bem, ficar leve,
né? Que a gente escolhe os pais para nascer. Então, antes de você nascer, você falou, eu vou com essa mãe que está comprometida com alguém que já faleceu e ela quer ir para a morte. Eu vou nascer desse pai que tem um compromisso e não tem esposa, mas é extremamente carente. Então, de alguma maneira, a gente vem com essa família para servir, né? Então, se servir esse pai faz parte de cuidar dele na velhice, eu cumpro a minha missão servindo, né? Mas não posso deixar minha família de lado, de jeito nenhum. Eu Tá tenho a bom? consciência de que eu estou no lugar certo. Uhum. Eu sei que coisas que eu passei com ele que tem gente que não aguentaria. Eu falei, não, tinha que ser eu. Só que eu tô sentindo assim, sabe? Tô cansada, tô esgotada, tá É o momento, pesado. né? É o momento. Tá. Então, de repente, ter esse período, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, depois volta, né? Enfim, pelo menos um período. E tipo assim, eu ainda não saí, Sônia, de casa porque eu tomei a decisão de estudar para concurso e tipo assim, quando eu tomei essa decisão, o universo conspirou super a favor, sabe? Eu decidi fazer 2 especializações e todas elas vieram a mim, uma inclusive gratuita, entendeu? Então, Uhum. assim, eu estou no meu caminho, eu tenho certeza disso, só que é Esse é o um caminho. plano a longo prazo. Uhum. Eu tenho que estudar e as etapas demoram, enfim. Uhum. Então, por isso que eu te pedi ajuda, porque Porque você tem que aguentar esse período. E com a consciência de que pode ser que lá na frente você tenha que cuidar dele, né? Então você tem que estar preparada emocionalmente e preparada espiritualmente. Vamos lá, então, para como lidar com as pessoas emocionalmente. Tem um exercício que chama-se Como Eu Me Sinto. Se você quiser anotar, como eu me sinto. Porque o que que acontece? O que que nós vivemos nas relações humanas? Nós vivemos os vícios emocionais, né? Então, o que que acontece? Os vícios emocionais são maneiras da gente construir emoções e sempre são emoções de baixo nível, né? Que seria cortisol, adrenalina, né? Adrenalina, cortisol, e que são emoções que te deixam com raiva, para baixo, com depressão, enfim. Só que tem uma coisa no cortisol e na adrenalina. São químicas cerebrais que são altamente viciantes, igual cocaína. Então vamos dizer, você se irrita porque seu pai entra no quarto quando você está assistindo aula. O fato de você se irritar quando ele entra dentro do quarto faz o seu corpo jogar um cortisol no seu corpo. A sua mente, o seu cérebro produz cortisol, como se você se preparasse para a guerra. Então, os seus músculos retraem, você fica com raiva, mas você tem que engolir aquela raiva, porque teu pai, ele é idoso, eu não vou brigar com ele. E range o dente. Você é dentista, não é? Aí vai tem ter zero bruxismo. bruxismo. Vai ter bruxismo, porque raiva, né? O que que acontece? Isso é um vício. É igual você usar cocaína. Tem pessoas que, por exemplo, fazem tudo atrasado. Ela chega no serviço atrasado, vai entregar um projeto, entrega atrasado. Por quê? Se vai fazer uma análise, ela tem um vício em adrenalina, né? Então, quando ela vai fazer tudo correndo, ela sente uma adrenalina, porque o corpo fala, nossa, eu tenho que me preparar, porque vai... Aí joga adrenalina no corpo. Inconscientemente, essa pessoa passa a buscar sempre a chegar atrasado no serviço, sempre fazer tudo de última hora para sentir a adrenalina. Ela nem percebe, isso é um vício. E os vícios emocionais, eles acontecem entre 2 ou mais pessoas, porque tem a ver com a relação, entendeu? Então, você fica com cortisol e teu pai com adrenalina, porque ele fala, ela vai brigar comigo, ele fica na expectativa. Então, os dois vivem os vícios emocionais, entendeu? Então, e para acabar com esse vício, porque você tá viciada também. Então, você é viciada em ele te irritar. E ele é viciado em irritar você.
Agora, se um se cura, os dois se curam, porque não tem como eu viver de vício emocional sozinho. O vício emocional ele só existe na relação entre uma ou mais pessoas, entre duas ou mais pessoas. Como que eu quebro o vício emocional? Agora que você vai anotar como eu me sinto, o nome do exercício. Então, suponhamos que está lá o seu pai te irritando a respeito de você estar fazendo aula e ele entrar. No primeiro momento, quando acontece a situação, a gente não faz nada, porque isso não é um exercício de se fazer no calor da emoção. Não. Tem que ser num momento tranquilo. Por exemplo, acabou de jantar, acabou de almoçar, tá sentadinho na mesa, conversando uma coisa nada a ver, entendeu? Sabe aquele momento? É nesse momento bem calmo que você vai falar com ele. Você vai dizer, pai, eu quero que o senhor saiba como eu me sinto quando eu estou tendo aula e o senhor entra lá. E aí você precisa dizer para ele como você se sente, porque ao externar como você se sente, o vício é quebrado. Você vai dizer, eu fico com raiva, eu me desconcentro, eu me sinto invadida. É isso que você sente? O que você sente quando ele entra no quarto e você está tendo aula? Me conta. Exatamente isso. Desconcentro, fico com muita raiva, me irrita, porque ele mesmo me cobra, né? Tipo assim, ah, você tá até aqui na minha casa até hoje, né? Pra eu fazer alguma coisa. E quando eu tô me preparando, a pessoa não me respeita, eu me sinto desrespeitada. Desrespeitada. Aí você vai falar isso para ele. Você vai falar, olha, pai, eu sinto tudo isso. Aí, mas pai, eu te amo. Eu estou falando isso para o senhor porque eu quero que o senhor saiba como eu me sinto. Ah, mas não, você também, pai. Eu não quero brigar, não quero discutir, só vou falar isso hoje, nunca mais vou tocar nesse assunto. Só vou falar isso uma vez, tá? Eu quero que o senhor saiba como eu me sinto. Eu me sinto desrespeitada, invadida, eu sinto muita raiva. E não falo mais nesse assunto. E quando eu falar, eu tenho que ser incisivo, tenho que falar com força, com cara de sério, com força. Porque você só vai falar uma vez. Agora, nós falamos de um vício. Vamos supor que você quer. E você vai quebrando, dá trabalho, porque se ele tem muitos, você vai quebrando um por um. Então, eu chego tarde da noite, ele fica bravo comigo. Passa uns dias, deixa acalmar. Aí no dia que você tá toda calminha, coisa, você fala, pai, quero que o senhor saiba como eu me sinto quando eu chego tarde. E o senhor fica bravo comigo. Pai, eu me sinto criança. Eu tenho 30 anos de idade, pai. Eu tenho um namorado sério. Então, eu gostaria que o senhor soubesse como eu me sinto. Eu me sinto infantilizada, eu me sinto incapaz, desrespeitada. Eu também moro aqui. Ah, mas não sei o que, não sei o que, eu fico preocupado. Pai, eu te amo, eu sei que o senhor fica preocupado, eu agradeço que o senhor fique preocupado comigo, pai. Eu não vou mais tocar nesse assunto, só vou falar uma vez. Eu te amo, pai, tá? Não quero brigar com o senhor, não quero discutir, eu te amo, só quero que o senhor saiba como eu me sinto. Me sinto infantilizada, me sinto desrespeitada, me sinto invadida. O sentimento é muito parecido, você percebe? Uhum. É sempre me sentir invadida, não é? Então o vício tá aí, porque toda vez você se sente invadida. Ele viciado em invadir e você viciado em ser invadida, tá? E você vai quebrando esses vícios emocionais um por um, até que fica redondo. No calor da emoção, você tá certa, você não tá errada quando ele vem e fala uma coisa e você segura. Você não tá errada, porque no calor da emoção não se resolve nada. Mas eu vou te ensinar a fazer um escudo, tá? Passa a mão assim, ó, faz assim na sua frente. E quando você fizer isso, imagina um escudo dourado se formando à sua frente. Por exemplo, quando ele fala assim, ah, você não sai logo de casa, você tem quase 30 anos e ainda mora aqui. O que ele está dizendo? Sou você mãe capaz, não é isso? Na verdade, o que ele está fazendo?
Ele quer que você se sinta mal. Aí você, de novo, gera toda aquela adrenalina no seu corpo, aquele cortisol que não faz você agir, né? E ele fica na expectativa dela vai brigar comigo. Então, é mais um vício, entendeu? Então, pai, quero que o senhor saiba como eu me sinto quando o senhor diz que eu ainda estou em casa, na casa do senhor há quase 30 anos. Eu me sinto infantilizada, desrespeitada, tudo de novo. Não está ajudando o senhor falar isso, eu queria que o senhor soubesse. E eu também gostaria que o senhor soubesse que eu tenho planos de ir embora. Mas eu também me preocupo com o senhor. Porque, na verdade, quando ele fala isso, a única coisa que ele quer é o vício emocional. Porque, na verdade, ele não quer que você vá. Ele morre de medo de você ir. O que será dele? E você pode até dizer, eu me preocupo, pai. Você não preocupa nada. O senhor tem todo o direito de achar que eu não me preocupo. Mas eu posso dizer ao senhor que eu me preocupo. Entendeu? E aí, com muita paciência, Marcinha, porque possivelmente você tem muita paciência, até você já falou isso, né? Porque, como você falou, já aconteceu tanta coisa e você se manteve firme, né? Porque você possivelmente tem um pouco mais de paciência do que o normal. Você vai quebrando vício por vício e sempre elogiando ele, porque homem é alimentado por elogio. Depende se é namorado, chefe, pai, irmão, eles são alimentados por elogio. Tá? Então você vai encontrando os elogios para falar para ele, aí ele fica bonzinho, ele fica uma belezinha. Por exemplo, pai, o senhor, gostaria de dizer, né, que o senhor é um pai ótimo, porque veja, o senhor me incentiva a estudar e sair de casa. Talvez se fosse outro pai, não me incentivaria, mas o senhor me incentiva e eu queria agradecer. Entendeu? Conseguiu ouvir? Sim. Né? Isso é um elogio. O que ele vai fazer? Para ele receber mais elogio, ele vai continuar incentivando. Como que a gente utiliza, né, os elogios? A gente elogia para a pessoa continuar fazendo. Deu para entender? Me Igual fale. criança. Mas não tenha dúvida. Porque o homem, ele tem um ego inflado, né? Então, quando você elogia, ele incha mais, então ele vai querer receber mais. Por isso que tem mulher que tem casamentos maravilhosos, porque ela sabe exatamente como fazer. Me diga uma coisa, quais são os pontos positivos do seu pai? Que você gosta quando ele faz, que é uma coisa legal? Quando ele tá bem, ele é super alto astral. Quando ele tá bem, ele consegue me apoiar, entendeu? Mesmo assim, ficando com medo, né? Deixa de ser polícia, mas assim, quando ele tá de bom humor, entendeu? Ele dá conselhos bons, entendeu? Então, você pode dizer, pai, nossa, eu adoro quando o senhor está com alto astral, você é um homem alto astral. Você vai lembrando ele que ele é alto astral, que ele é alto astral. Você sabia que tem gente que é ranzinza de tantas pessoas falar, você é ranzinza? Fulano é metido, a pessoa fica metida. Nossa, que mau humor, a pessoa fica de mau humor. Então, por quê? Afirmações. Tem afirmações positivas, tem afirmações negativas. O que eu faço? Afirmações positivas. E o lado ruim do meu pai, o que eu faço? Eu espero o melhor horário para dizer para ele como eu me sinto. Entendeu? Aí quando chegar o momento de você fazer a sua viagem, né, ir embora do seu concurso público, você vai com amor. Você não precisa sair brigada. Entendeu? Não fica bom assim? Tá? É isso. E aí, Marcinha, você tem alguma coisa que você quer me perguntar? Aproveite. Sônia, o filme que você indicou para eu ver no Netflix,
Eu Aham. não encontrei com esse título, Deixa eu ver Além aqui. da Morte. Além da morte. Ah, é sobre a culpa, né? É, Tá, eu vou procurar aqui e vou te falar, tá bom? O nome. Tá, é um filme meio de terror, né? Mas vale a pena assistir porque a lição que a gente aprende no filme é bem interessante, né? Uma mistura de EQM com ficção científica. Você sabia que a culpa é uma questão que atrapalha muito a vida do ser humano? O ser humano não consegue sobreviver com culpa. Quando a sua mãe cometeu o suicídio, ela não deixou nenhuma carta, nada? Ou as pessoas não te contam? provável. Inclusive, eu acho, porque também é um tabu falar sobre isso, mas eu acho que a mãe dela também cometeu suicídio. É possivelmente, né? Porque tá muito. A gente repete muito, né? O familiar, né? O filme chama Além da Morte mesmo, mas eu consegui o link aqui, tô colocando para você, tá bom? Ah, tá. Uhum. Aí fica mais fácil, né? Vamos ver na constelação se aparece alguma coisa nesse sentido, né? Mas a mãe dela cometeu suicídio como? Você sabe? Porque o dela foi uma coisa bem quero sofrer, né? Uma autopunição, né? Porque me lembra, eu acho que eu cheguei a falar com você, me lembra a morte das bruxas, né? Você sabe qual é a sua descendência? Não, por Hum, parte de mãe, eu acho que tem índios Índios, aqui. tá. É. E até no dia que a gente estava conversando me vinha, né? Nossa, parece a bruxa, né? Como a igreja matava, né? As bruxas, né? Queimado. E engraçado que eu vi um documentário que leva um tempo, né, para morrer, porque não é rápido, né? Não, ela foi pro hospital, só que Ah, lá o médico nem deixou meu pai despedir dela. Falou assim: não, você vai lembrar dela alegre, com vida, porque da meia-noite ela não passa. Aí meu pai levou o padre para dar extrema-unção e ela morreu de madrugada. é porque a E ela queimadura de arrependeu, terceiro grau, né? Você perde a temperatura do corpo, né? ela arrependeu. Diz meu pai, né, que o padre falou com ele que ela se arrependeu depois. Então, é porque assim, na religiosidade católica, né, eles pedem o arrependimento para ela ser perdoada, né? Então, possivelmente por isso que ela deve ter se arrependido na hora, porque ele deve ter falado, né? Você se arrepende, né? Para ela poder receber a bênção, né? Receber o perdão. Possivelmente se arrependeu porque o instinto de sobrevivência da gente é muito grande. Até falam, né, que, por exemplo, tem uma pessoa lá no prédio querendo se jogar. Do que ela está fugindo? Ela está fugindo da mente dela. É a única coisa, ela está fugindo das palavrinhas de dentro da mente dela, né? Quando Uhum. ela pula, se tiver alguma coisa para ela segurar, ela tenta segurar. Porque o instinto de sobrevivência da gente é muito grande. É muito grande, né? Mas tudo acontece porque tem que acontecer, foi a missão dela. Essa família mudou muito depois disso, houve grandes aprendizados, né? E você veio com força, né? A vida veio com muita força, você vem procurar constelação, não só isso, né? Você foi procurar espiritualidade, não foi? Você falou que é voluntária numa clínica que aplica reiki, não é? Aham. E tudo isso Inclusive, por conta do que aconteceu. A gente bom, faz um crescimento, né, espiritual muito grande. Desculpe, pode falar. não, só uma vírgula. Eu fiz uma terapia de liberação emocional magnética com Hum. uma moça que era consteladora. Oh, Não que legal. constelei com ela, mas Uhum, assim, ela me deu uma aula enorme. uhum, E quando eu falei que eu estava estudando para ser policial, aí ela uhum. falou que essa questão do suicídio está muito ligado. As pessoas que têm suicídio na família, elas tendem a carreiras policiais. Não sei Vai se. buscar a justiça, né? Que foi o que eu falei para você. E É. você foi na parte da investigação, né?
toda a nossa profissão está muito pautada dentro da nossa da família, né? Então, às vezes a pessoa é advogado. Por que ela é advogado? Teve um roubo de herança, alguém foi preso injustamente. A gente está sempre tentando equilibrar, né? Faz muito sentido, sim. Uhum. E uma coisa que eu não falei da outra vez, eu comentei com você que eu também tinha assim uma coisa, assim, uma, que era um distanciamento da família, principalmente do meu pai. Uhum. Quando meu pai engravidou minha mãe, meio que a família não aceitou muito, entendeu? Uhum. Então, Teve uma rejeição, né? isso, por parte da família, Uhum. do meu pai. Mas aí depois ficou tudo bem. Até hoje, assim, tem diferenças, entendeu? Criança, assim, hoje eu analiso e vejo, né, como eu era tratada diferente. Uhum. O que que acontece, né, Marcinha? Nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos, né? Porque a gente atrai aquilo que a gente sente, né? Eu não tenho como tentar controlar o que os outros sentem, né? Eu imagino, né, que deva ser, tá? Não vou aqui, mas você pode até me dar um aval se é isso. Deva ser uma família que tem uma origem machista, não racista, não, machista. O que que acontece? São homens que eles acham que a mulher é inferior, né? E quando uma mulher engravida, a primeira coisa que eles pensam é, ela quer se aproveitar dele financeiramente. Uhum, Eu vi ontem, por exemplo, em algum lugar, não sei, uma pessoa que postou assim. Não sei se foi no Facebook, se foi no Twitter. Você tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir, Marcinha? sim, Tá. Então sim. dizia assim, que a mulher ela ganhava R$ 200 de pensão e ao invés dela usar com o filho, ela enchia a geladeira de cachaça e deixava o filho com a avó. Então, para a pessoa falar isso, tem que ser muito louco. Primeiro que é difícil você encher uma geladeira de cachaça, R$ 200 é muito pouco dinheiro. E segundo, que um homem que fala isso, era um homem, né, que falou isso. Um homem que fala isso, ele tem raiva da mulher. Entendeu? Então, isso é deles. Então, quando a pessoa faz esse movimento, você aprende muito mais do que eles estão sentindo, da origem dele, do que da mãe, da sua mãe, de você, da família da sua mãe. O que nós precisamos aprender olhar para essa situação e tentar ter uma compreensão. Falar, olha, são pessoas que têm uma formação machista. Você é mineira. Você é mineira. Eu me lembro num curso que tinha um senhor que até é doutor, se não me engano, ele é de uma, não sei se ele é procurador de justiça ou da área jurídica. Ele fez o curso também, foi meu aluno, curso de constelação familiar, ele e a esposa. E ele falou que ele se lembrava na infância que os homens mais velhos, por exemplo, quando agarravam uma menina e a menina gritava, não quero, não quero. Eles ensinavam assim, quando ela faz isso é porque ela quer. Então, a formação base já vem dizendo ela é inferior, a mulher tem que ser sexualizada, entendeu? Você, você tem que trabalhar o quê? Tirar essa mágoa do seu coração e deixar isso com eles. Num momento propício, diante da evolução da humanidade, esses homens vão deixar de olhar para a mulher como inferior. A mulher vai deixar de olhar para o homem com ódio. Nós buscamos o equilíbrio do feminino e masculino. Entendeu? Uhum. E quando acontece o suicídio da sua mãe, eles ainda continuaram afastados ou aí todo mundo olhou? Porque foi aquele choque, todo mundo vai olhar, né? Não, se mantiveram. Tipo assim, a família do meu pai, Uhum.
é uma família assim né, mais posses aqui da cidade. A família da minha mãe, não. Então, a família da minha mãe cortou o laço comigo. Apenas um tio que nunca deixou de ir, o mais novo da minha mãe, o irmão mais novo, ele nunca deixou de vir na minha casa e vem, entendeu? E eu tenho contato com ele. Hoje eu vou na casa dos meus tios, né? Sempre que dá, que eu posso, eu vou. Dos tios por parte de pai e por parte de mãe. De mãe. Agora, de pai, eu morei com minha tia já, sabe? Igual meu pai passou por uma doença agora em fevereiro. Esse meu tio que me renegou, né, de pequena, ele falou que era uma irresponsável, que eu não cuidava do meu pai, sugeriu que eu interditasse meu pai em favor da irmã mais nova dele. Só que eu fui firme, entendeu? Mas assim, aí a pessoa, entendeu? Aí, tipo assim, isso pode me atrapalhar se eu cortar, entendeu? A família do meu pai, isso que eu fico na dúvida. Assim, toda exclusão vai fazer a natureza vir trazer de volta. Misericórdia. Tudo que eu nego, eu dou força. Tudo que eu acolho, eu liberto. Então, eu vou orientar que você olhe, pegue uma folha, um caderno, escreva o nome de todos os tios, de toda a família que você tem mágoa. Toda. Esse tio porque falou isso, a tia porque não sei o que. Toda a família. Então, do lado da sua mãe também. Fulano que não veio conversar comigo, Beltrano. E você vai trabalhar as suas mágoas. Primeiro, para você parar de atrair situações que te doem. E outro, porque quando o tio, irmão do teu pai, olha para você e fala, ela quer que ele morra, ela largou ele, esse é o sentimento dele. É o olhar dele. O que eu tenho que fazer? Deixar isso com ele, mas eu me magoo. Então, eu vou trabalhar o quê? A minha mágoa. Até que chega um momento que você concorda com ele. O que é concorda com ele? Eu vou concordar ele meter o dedo na cara da gente e julgar? Não. Eu concordo com ele porque isso é dele. Então eu tenho que concordar porque é dele. Entendeu? Por que eu vou me meter nisso? Tio, é seu direito achar que eu quero roubar o dinheiro do meu pai. É o seu direito. Eu respeito o seu direito. Entendeu? E eu te entendo. Mas eu deixo com o senhor. E você não precisa morrer de amores com ele, nem ficar dando beijinho no rosto dele. Isso você faz com teu pai, entendeu? Mas quando você o encontrar, você trata com o maior respeito. Essa tia que você morou junto, por mais que tenha raiva, tem também que agradecer. Tem coisas também para agradecer, né? Então você vai pegar esse caderno, vai escrever o nome de cada um e você vai fazer 108 Ho'oponopono. Você sabe fazer Ho'oponopono? Para cada um, durante 21 dias, ou até o seu coração ficar leve. Até você olhar para o seu tio e lembrar que ele te renegou, e lembrar que ele falou essas coisas e você não sentir nada, como se dissesse, meu tio tem razão. Se eu estivesse no lugar dele, eu também poderia estar fazendo isso. Então, tio, gratidão pelo seu ensinamento. Estou de coração aberto para o aprendizado. Quando você conseguir sentir isso, a vida fica leve. Por exemplo, eu tenho duas situações que eu consegui transcender. Meu pai me deu uma surra, eu fui embora de casa. Então, eu tive muita raiva dele, porque não foi só aquela surra, né? Teve outras. Até que em dado momento eu digo, gente, que bom que meu pai me bateu, porque se ele fosse um pai bonzinho, maravilhoso, eu estaria presa lá até hoje. E eu comecei a olhar as mulheres que moram lá, né? Porque é um lugar bem difícil, ia trabalhar do quê? Na carvoaria, de carpir, plantar eucalipto, serviço braçal, ia ter um homem que ia trabalhar com isso também, não ia estudar, ia ter não sei quantos filhos.
Então, ao meu pai fazer esse movimento, ele jogou eu para o mundo. A raiva, nesse caso, me impulsionou. Gratidão, meu pai. Porque também aquilo que nós não tomamos do nosso pai e da nossa mãe é a nossa força. Você não teve mãe, então o que você desenvolveu? A maternidade de si mesma, se automaternar. Isso é tua força. Então, talvez, eu estou te conhecendo um pouco, mas talvez você seja aquela pessoa que não fica muito de mimimi por aí. Por quê? Eu já faço mimimi para mim mesmo. Ué, eu já aprendi desde criança, não tenho mãe, eu vou me maternar. Então, não ter mãe é a sua força. Entendeu? E aí é outro momento. Eu fui trabalhar numa empresa em que eu sofri assédio moral. Então o chefe ficava, você é uma burra, você é uma incompetente, você é uma idiota, uma imbecil. Eu tive até gastrite. O que aconteceu? Em dado momento eu saí de lá, montei uma empresa com meu marido no mesmo ramo, cresci, virei franquia. Hoje a gente tem uma rede de escola no ramo e ele mesmo não aguentou um ano depois porque eu acabei com o mercado dele. No meio de toda essa raiva que eu explodi, a raiva me fez construir um negócio, eu me dou conta de que, gente, que bom que esse chefe foi, esse dono, esse empresário, me tratou mal. Se ele me tratasse bem, eu estaria até hoje lá de gerente com ele. E ele poderia morar em qualquer lugar do mundo, porque eu era uma ótima pessoa, uma ótima gerente. Eu era tão boa que olha o que eu fiz. Mesmo com a pandemia, para você ter uma ideia, nós ficamos com a empresa 6 meses fechado. Abrimos agora, ontem. E a empresa continuou faturando. A empresa não teve problemas sérios financeiros, mantivemos uma boa parte dos funcionários. Quantas empresas conseguiram fazer isso numa pandemia? Mas eu era uma simples gerente. Mas ele não olhou para a minha competência. Aliás, ele teve medo de mim, porque quando ele viu que eu tinha uma liderança, ele quis acabar comigo. Então, quantas e quantas vezes, quando eu me dei conta disso, de eu dizer, gente, gratidão por esse homem. Se ele fosse um patrão bonzinho, eu estava até hoje ganhando 3.000 reais, ou sei lá quanto, que é mais ou menos o que o gerente ganha, né, por aqui. E ele poderia estar de férias o resto da vida, porque eu ia cuidar da empresa dele, como cuido da minha, como fosse minha, porque é o que eu faço. E eu não estaria sendo consteladora, porque eu não ia ter tempo. Porque hoje, como empresária, eu tenho algum tempo que eu posso me dedicar à terapia. Então, são duas passagens na minha vida de homens, um é o pai. E por que eu encontro um chefe desse jeito, que é parecido com meu pai? Percebe? Por quê? Porque, de novo, a vida me mostra. Fala, filha, ou você resolve essa história aqui, ou você vai continuar encontrando esses homens que deixam você com muita raiva. Entendeu? Então, eu preciso dar um ponto final nisso. Mas adianta eu esperar as pessoas mudarem? Não adianta. É aquela pessoa que tem um vizinho chato. Ela muda de cidade, ela tem um vizinho chato. Ela muda para o Japão, ela tem um vizinho chato. O problema é o vizinho? Está na minha vida. E se está na minha vida, eu tenho que transformar. Então, eu mudo a minha postura. E é isso que você vai fazer com como eu me sinto e fazer Ho'oponopono para esses homens. Você vê que são homens. Sim. Até limpar. São homens que olham para a mulher pensando que a mulher é menor. E de algum modo tem raiva da mulher. Entendeu? Coloque esses homens no papel, faça Ho'oponopono 21 dias, 108 vezes cada um, até que isso saia do seu coração. Depois, se eles tiverem raiva de você, problema deles. Eu, tio, te amo, viu? Sabe por quê? Você é irmão do meu pai. Então, se eu amo meu pai, eu amo o senhor, eu amo minha família, vocês, a família certa para mim. E eu deixo com o senhor a sua raiva. Aliás, tio, o senhor tem direito a sentir raiva de mim, sentir que eu estou roubando meu pai, sentir o que o senhor quiser. É o seu direito. E eu respeito o seu direito. Fica bom assim? Sim. Prometo praticar. Isso. Para limpar o seu coração.
É o que a gente pode fazer, né? Limpar o nosso coração, né? Tá bom? Tá. Então eu vou encerrar a sessão. Sábado nós vamos encontrar para fazer a constelação, né? E Sim. aí vamos ver o que a constelação nos mostra. Mas já começa fazendo Ho'oponopono para essas pessoas. E vai praticar como eu me sinto. Leia o livro O Homem Preso na Armadura para você ter um pouco mais de conhecimento quando olhar para o seu pai. E também assista o filme Além da Morte. Combinado. Combinado? Sim. Então tá bom. Então, vou agradecer muito essa oportunidade de você deixar a gente gravar, né, para o aprendizado dos alunos. E a gente se vê, então, no Tá sábado. bom. Tá bom? Muito obrigada, Sônia. Obrigada a você. Beijo.